Meus pais deixaram de ir ao meu chá de bebê para comemorar a promoção de ouro da minha irmã. Sua irmã realmente nos enche de orgulho, disse minha mãe, zombando. Eu respondi baixinho, você ainda vai se arrepender de ter dito isso. Naquela noite, recebi um alerta, alguém tentou sacar R$3,200 da minha conta bancária. Eu bloqueei a tentativa imediatamente. Cortei todos os laços financeiros e ainda expus capturas de tela da tal promoção dela que, aliás, não era nada do que todo mundo pensava. Meus pais escolheram faltar ao meu chá de bebê para poder ir à festa de celebração da promoção da minha irmã. Eles disseram que era porque a Reena nos dá muito orgulho. Eu tentei manter a calma, mas aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Mais tarde naquele mesmo dia, recebi uma notificação do banco. Alguém havia tentado roubar R$3,200 da minha conta. Não demorou para eu descobrir que a origem da tentativa vinha de uma conta ligada à minha irmã. Bloqueei tudo imediatamente e encerrei qualquer relação financeira com ela. Mas, sinceramente, achei que não seria o bastante apenas cortar laços, então vazei as capturas de tela provando a tentativa de roubo. Depois de anos sendo colocada em segundo plano, aquilo foi a gota d'água. O resultado foi um colapso familiar que eu jamais imaginei viver, e posso dizer com toda certeza, não me arrependo de ter exposto tudo. Agora estou aqui, tentando processar tudo o que aconteceu e buscando conselhos de pessoas que talvez já tenham passado por algo parecido. Acho que deveria começar contando que nunca fui a filha de ouro da minha família. Esse título sempre foi da minha irmã mais nova, Reena. Não me entendam mal, eu a amo, mas passei a vida inteira à sombra dela. Não era como se meus pais fizessem isso de propósito, mas sempre houve essa sensação implícita de que a Reena era o maior investimento deles. Quando éramos crianças, ela sempre recebia toda a atenção, desde a primeira feira de ciências que ela ganhou no ensino fundamental até se formar summa cum laude na faculdade. Reena construiu um histórico perfeito, brilhante, um nível que ninguém, nem mesmo eu, conseguiria alcançar. Conforme fui crescendo, percebi que era sempre eu quem ficava no fundo, ajudando minha mãe com as tarefas ou estando presente quando a Reena precisava de alguma coisa. Mas os elogios, o reconhecimento, esses nunca vinham para mim. Hoje, tenho 32 anos, sou casada com Kylie e estou grávida do meu primeiro bebê, uma menininha. Estou animada e nervosa como qualquer mãe de primeira viagem estaria. Mas, acima de tudo, eu estava muito ansiosa para o chá de bebê que vinha planejando há semanas. Não era só um evento para mim, simbolizava a entrada em um novo capítulo da minha vida. Então, claro, aconteceu, recebi a ligação da minha mãe. Ela sempre esteve ocupada com trabalho ou outras coisas, mas, dessa vez, era diferente. Ela ligou um dia antes do meu chá de bebê para me avisar que talvez não pudessem ir. Não porque não quisessem, mas porque a Reena tinha acabado de receber uma grande promoção. Uma promoção tão significativa que mudaria a vida dela, segundo minha mãe. Literalmente e figurativamente. Reena havia sido promovida a gerente regional da empresa onde trabalhava para os meus pais. Isso era algo monumental. No começo, eu fiquei bem com a notícia. Entendia que a Reena merecia o reconhecimento. Ela realmente havia trabalhado duro para chegar lá. Mas, conforme a conversa ia se desenrolando, algo dentro de mim começou a mudar. Minha mãe, do jeitinho típico dela, deixou bem claro, o sucesso da Reena era, obviamente, muito mais importante do que o meu chá de bebê. Vera, querida, ela disse, a promoção da Reena é uma oportunidade única na vida, é algo grandioso, você sabe o quanto te amamos, mas não podemos perder isso. E então, vieram as palavras que me atingiram como um soco no estômago. Sua irmã realmente nos dá muito orgulho. Tentei esconder o quanto aquilo doeu, minha voz tremia enquanto eu respondia, eu entendo, mãe, está tudo bem. Mas não estava, nem um pouco. Desliguei o telefone com o peito apertado. O meu chá de bebê, a única coisa que eu estava esperando há meses, agora parecia insignificante. Olhei para minha barriga crescendo e senti uma mistura amarga de tristeza e frustração. Kylie entrou na sala e logo percebeu meu estado. O que houve, amor? Ele perguntou. Expliquei tudo, como minha mãe havia escolhido a Reena de novo, como meus pais sempre escolheram a Reena em vez de mim. Falei de como parecia que minha vida inteira tinha sido vivida à sombra dela. Kylie, sendo o marido incrível que é, apenas ouviu, sem me interromper, sem tentar corrigir, só me deixou desabafar.
Ele sabia que não era apenas sobre o chá de bebê, era algo muito mais profundo, algo que eu carregava há anos. Ei, vai ficar tudo bem, ele disse baixinho, passando a mão nas minhas costas. Vamos fazer desse chá um momento especial. Você merece. Eu queria acreditar, de verdade, mas uma parte de mim ainda se sentia vazia. No dia seguinte, fui ao chá de bebê. Para ser justa, não foi terrível. Na verdade, foi adorável. As pessoas que vieram foram maravilhosas, e os presentes foram perfeitos. Mas cada vez que eu olhava para o meu celular e via fotos da festa de comemoração da Rihanna, algo dentro de mim se revirava. Meus pais estavam lá, sorrindo, com tanto orgulho estampado no rosto. Eu não conseguia deixar de me sentir invisível. Só naquela noite as coisas desmoronaram de vez. Eu estava no sofá, folheando livros sobre preparação para a chegada do bebê, quando ouvi meu celular vibrar. Não dei muita atenção no começo. Mas, quando olhei a tela, meu estômago se revirou. Era uma notificação do meu aplicativo do banco. Tentativa de saque no valor de $3,200. Congelei. Era um valor enorme e o nome da conta que tentava fazer a transferência não me parecia familiar. Cliquei para ver os detalhes, e minha respiração travou. A conta era da Rihanna. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia o alerta. Não era um erro. Não era um golpe qualquer. Minha própria irmã tinha tentado tirar dinheiro da minha conta. Eu não conseguia acreditar. Depois de anos me sentindo ofuscada, esquecida. E agora isso. Bloqueei a Rihanna imediatamente. Liguei para o banco, e eles me garantiram que abririam uma investigação. Mas eu sabia que não poderia deixar isso simplesmente passar. Tirei capturas de tela dos detalhes da transação e das informações da conta. Algo dentro de mim instalou naquele momento. Eu não podia permitir que ela escapasse impune. Postei tudo online. Eu nem sabia direito o que estava fazendo, só sabia que precisava colocar a verdade para fora. Não era minha intenção arruinar a carreira dela, embora, olhando agora, foi exatamente isso que acabou acontecendo. Mas eu não conseguia mais carregar esse segredo sozinha. A resposta foi imediata. Pessoas que eu mal conhecia começaram a comentar. Alguns estavam chocados, outros, indignados. As fotos da celebração da promoção da Rihanna ainda estavam frescas na memória de todo mundo. Ninguém conseguia acreditar no que estava lendo. Alguns pensaram que era algum tipo de golpe, mas quando o banco confirmou as informações, a verdade se tornou impossível de negar. Eu não estava preparada para o que veio depois. Na manhã seguinte, meus pais me ligaram. As vozes deles estavam tomadas pela fúria. Você arruinou a vida dela. Minha mãe gritou, a voz carregada de raiva. Como você pôde fazer isso com a sua irmã? Ela trabalhou tanto para chegar onde chegou. Como eu pude? Respondi com a voz trêmula de indignação. Como eu não pude, mãe? Ela tentou roubar de mim. A vida toda ela tirou tudo. Por que não o meu dinheiro também? Você vai se arrepender disso, Vera, ela cuspiu. Vai perder sua família por causa disso. Não respondi, apenas desliguei. A queda foi rápida. Em poucas horas, o mundo da minha família começou a desmoronar. A empresa da Rihanna abriu uma investigação. Sua promoção foi revogada. Logo comecei a receber mensagens de colegas dela, pessoas que eu mal conhecia. Algumas me apoiaram, outras disseram que não estavam surpresas com o que aconteceu. A Rihanna tentou entrar em contato algumas vezes, mas seus pedidos de desculpas pareciam vazios. Ela tentava justificar o que fez, dizia que foi um erro, um mal-entendido. Mas eu sabia que não. Ela nunca assumiu a responsabilidade de verdade. Em vez disso, me culpou por ter exposto a situação, por destruir o futuro dela. Mas a verdade é, ela mesma destruiu. Eu apenas me recusei a fingir que não via mais. Kylie e eu tiramos um tempo para nós. Depois de tudo isso, focamos no que realmente importava, nossa nova família. Eu, ele e nossa futura filhinha. Era tudo o que eu precisava. Ainda hoje, não sei exatamente o que levou a Rihanna a fazer o que fez. Será que ela sempre foi assim? Ou será que, na busca incessante pela perfeição, acabou se perdendo? Mas de uma coisa eu tenho certeza. Não me arrependo de tê-la exposto. Durante anos, fui eu quem teve que recuar, abrir mão, deixá-la ter tudo. Mas agora, pela primeira vez na minha vida, eu me escolhi. As consequências de tudo o que aconteceu pareciam um borrão. Tentei seguir em frente, focando no que realmente importava. O bebê, o Kylie e o novo capítulo da minha vida que estava prestes a começar.
mas o peso do que aconteceu ainda pairava sobre mim como uma sombra que eu não conseguia afastar. Após o escândalo, meus pais não me procuraram por dias. Eu não sabia se eles estavam me dando espaço ou se estavam tão furiosos que simplesmente não queriam falar comigo. Finalmente minha mãe ligou. Dessa vez sua voz veio mais baixa, mas ainda carregada daquela mesma frieza de sempre. Vera, ela começou, a voz vacilando um pouco, como se não soubesse direito como se aproximar de mim. Eu quero que você entenda que isso não é só sobre o que você fez, é sobre como você machucou a sua irmã. Mordi o lábio, segurando a respiração. Eu esperava por isso. Sabia que aconteceria. Minha mãe, eterna defensora da Reena, agora estava mais do lado dela do que nunca. Mas mesmo assim, havia uma parte de mim que ainda esperava que por um momento que ela pudesse ver meu lado. O que você quer que eu diga, mãe? Perguntei, num tom calmo, mas firme. Quer que eu peça desculpas por dizer a verdade? Porque, no final, é disso que se trata, não é? Eu não criei essa situação. Foi a Reena. Ela cruzou a linha, não eu. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu podia ouvir minha mãe respirando fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Finalmente ela falou de novo. Não estou pedindo que você peça desculpas, disse ela, a voz tensa. Mas estou pedindo que pense no que isso fez com a nossa família. A Reena está devastada, e você? Você está apenas deixando tudo isso nos destruir. Senti meu peito apertar. De certa forma, ela tinha razão. Reena estava devastada, e meus pais estavam com raiva. Mas isso não era suficiente para me fazer voltar atrás. Eu não podia e não queria fingir que o comportamento da Reena não tinha consequências. Mãe, você tem ideia de quantos anos eu passei tentando viver à altura de um padrão que eu nunca poderia atingir? Sabe quantas vezes eu tive que ficar em segundo plano para que o sucesso da Reena brilhasse? Quantas vezes vocês escolheram ela em vez de mim? Do outro lado da linha, o silêncio caiu. Até que minha mãe suspirou cansada. Eu nunca quis que você se sentisse assim, disse em um sussurro. Mas você sabe como a Reena é. Ela sempre teve um jeito de conseguir o que queria. Sempre foi a que mais precisava de apoio. Não consegui evitar o riso amargo que escapou dos meus lábios. E eu deveria só ficar sentada assistindo, certo? Rebati, com a voz embargada. Deixá-la levar tudo, mesmo aquilo que não era dela para levar. Minha mãe ficou em silêncio outra vez. E eu sabia, no fundo, que aquela conversa não iria nos levar a lugar nenhum. Ela não ia mudar. E eu também não. Mas isso não impediu a dor de se instalar ainda mais fundo nos meus ossos. Meus pais sempre escolheram Reena. Mesmo quando não era justo. E agora eles estavam escolhendo ela de novo, mesmo depois de tudo que ela fez. Nos dias seguintes, me vi lutando contra uma sensação pesada de perda. Não era só pela ruptura com minha família, era pela constatação dolorosa de que nada nunca mais seria como antes. A ideia da família que eu sonhei em ter estava se desfazendo, escapando pelas minhas mãos a cada dia que passava. Passei a maior parte do meu tempo focando no Kyle. Ele foi minha rocha durante todo esse caos. Nunca questionou minha decisão de expor a Reena. Sempre viu com clareza a forma como meus pais a tratavam e como, ao mesmo tempo, me ignoravam. Ele sabia o quanto eu desejava a aprovação deles. Mas também sabia que eu não podia continuar me submetendo à dor de sempre ser a segunda opção. Kyle esteve presente em cada desabafo, em cada lágrima, em cada momento de dúvida. Ouviu tudo sem julgamento. Sempre me incentivando a me priorizar, a lutar pelo que eu sabia que era certo. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas fazer o certo não tornava as coisas mais fáceis. Uma semana passou, depois outra. O silêncio dos meus pais foi se tornando insuportável. Várias vezes pensei em ligar para eles, tentar consertar tudo de algum jeito. Mas eu não tinha certeza se estava pronta. E no fundo, não sabia nem se era possível consertar algo tão quebrado. Então, do nada, um dia, recebi uma mensagem da Reena. Foi a primeira vez que ela tentou falar comigo desde que tudo aconteceu. Precisamos conversar. Olhei para a mensagem, sem saber como reagir. Uma parte de mim queria simplesmente ignorar. Mas outra parte, aquela que ainda teimava em ter esperança, queria pelo menos ouvir o que ela tinha a dizer. Respondi: o que há para conversar? A resposta veio quase de imediato. Sinto muito, Vera. Eu nunca deveria ter tentado pegar seu dinheiro. Foi errado, e eu sei que errei. Mas preciso que você entenda que não fiz isso para te machucar. Só pensei que era minha única chance.
Meu peito apertou de novo ao ler aquelas palavras. Ela estava se desculpando. Mas havia algo na mensagem que soava estranho, forçado. Parecia ensaiado, como se ela tivesse aprendido o que deveria dizer, mas sem realmente entender o peso do que fez. Respirei fundo e respondi: não sei se algum dia vou conseguir entender completamente por que você fez isso, mas saiba que não estou fazendo isso por você, estou fazendo isso por mim. Não posso mais me permitir ser a reserva. Não vou deixar você pegar o que é meu só porque acha que tem direito a tudo. O silêncio do outro lado da conversa parecia durar horas. Até que ela finalmente respondeu: eu não queria te machucar. Eu sei que fui egoísta, mas não podemos tentar consertar isso? Eu não quero que a gente fique assim. Você é minha irmã. Eu sempre te amei. Li aquela mensagem várias e várias vezes. Mas, lá no fundo, algo em mim simplesmente não conseguia acreditar totalmente. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre uma vida inteira sendo deixada de lado, ignorada, vivendo à sombra dela. Um pedido de desculpa seria suficiente para apagar anos de dor? Fechei os olhos, respirei fundo, pesando minhas opções. Uma parte de mim queria ir embora de vez, cortar os laços para sempre. Mas outra parte, aquela que sempre sonhou que, talvez um dia, tudo pudesse mudar, hesitou. Não tinha certeza se precisava de mais tempo para processar tudo. Isso não era algo que eu pudesse simplesmente esquecer. A resposta dela foi rápida dessa vez: eu entendo. Sinto muito por tudo. Essa foi a última vez que ouvi falar da Reena por um bom tempo. Era difícil saber se o pedido de desculpas dela era sincero ou se era apenas uma tentativa desesperada de salvar o que ainda restava. Mas uma coisa eu sabia com certeza: eu não seria mais a mesma depois de tudo que aconteceu. Eu não me permitiria ser a segunda opção de ninguém nunca mais. As semanas continuaram passando devagar e minha data prevista para o parto se aproximava cada vez mais rápido. Kylie e eu gastávamos quase todo o nosso tempo preparando tudo para a chegada da nossa garotinha, que em breve mudaria nossas vidas para sempre. Mesmo assim, eu não conseguia evitar um certo nervosismo em relação ao futuro. Minha família estava em pedaços, e eu não fazia ideia de como as coisas iriam se desenrolar. Será que Reena realmente mudaria? Será que meus pais iriam aparecer para conhecer a neta? Numa noite, sentada na cama, senti Clara chutando suavemente dentro de mim e, naquele instante, algo ficou muito claro. Acontecesse o que acontecesse, minha filha precisava vir em primeiro lugar. Eu tinha que ser forte por ela. Mesmo que isso significasse deixar para trás a família que eu sempre quis ter. Clara merecia uma mãe que soubesse seu valor e que nunca tolerasse ser tratada como menos do que isso. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar. Vera, por favor, eu quero consertar as coisas. Fiquei olhando para o celular por longos minutos. A mensagem continuava lá, simples, direta. Não era a primeira vez que meus pais tentavam entrar em contato. Desde que tudo aconteceu, eles já tinham tentado algumas vezes. Mas eu não tinha respondido. Não me sentia pronta. Sinceramente, não sabia se algum dia estaria. Só que dessa vez, parecia diferente. Algo dentro de mim se agitou. Talvez fosse o peso de tudo que carreguei sozinha até ali. Talvez fosse a proximidade da chegada da Clara e o desejo de não passar esse fardo para ela. Ou talvez eu só precisasse saber se ainda existia alguma chance real de reconstruir algo com meus pais. Ou se seria melhor seguir em frente sem eles. Fiquei encarando aquela mensagem por muito tempo, debatendo comigo mesma se deveria ou não responder. Finalmente, tomei uma decisão. Em vez de escrever, resolvi ligar para minha mãe. Eu precisava ouvir a voz dela. Precisava sentir se havia sinceridade de verdade por trás daquela mensagem. Ela atendeu depois do segundo toque. Houve um breve momento de silêncio do outro lado da linha. Eu quase podia ouvi-la prendendo a respiração, como se estivesse com medo do que viria a seguir. Mãe, disse eu, suavemente. O que é tudo isso? Perguntei, com a voz tensa. Eu só quero conversar, Vera, ela disse. Eu sei que cometi erros, todos nós cometemos, mas eu não quero que as coisas fiquem assim entre a gente para sempre. A voz da minha mãe falhou um pouco, e eu podia sentir que ela estava lutando para segurar as emoções. Pude ouvir o som abafado dela tentando conter as lágrimas. Era a primeira vez, em muito tempo, que eu a ouvia soar tão vulnerável. Mas mesmo assim, mesmo ouvindo,
Uma parte de mim permaneceu cautelosa. Eu já tinha escutado pedidos de desculpas parecidos antes, e eles sempre soaram vazios. Eu não sei se consigo esquecer tudo o que aconteceu, disse, as palavras saindo mais devagar do que eu queria. Não é só sobre o chá de bebê, é sobre anos sendo deixada de lado, sobre sempre me sentir como a segunda opção, sempre depois da Reena. Eu nunca quis fazer você se sentir assim, minha mãe respondeu rapidamente, quase implorando. Mas a Reena, você sabe como ela sempre precisou de tanta atenção, e eu sei que acabei colocando ela em primeiro lugar muitas vezes, mas isso não significa que eu não te ame. Eu sei que você me ama, mãe, falei, sentindo um nó na garganta, mas não é só amor. É sobre respeito. É sobre eu ser suficiente do jeito que sou. Respirei fundo, tentando me firmar antes de continuar. E depois de tudo que a Reena fez, depois que ela tentou me roubar, eu simplesmente não sei se consigo continuar fingindo que nada aconteceu. Esse é o problema, mãe. Não é só sobre uma promoção. É sobre o comportamento dela, sobre o que ela fez comigo e sobre o que você deixou que ela fizesse. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu quase podia ouvi-la digerindo cada palavra que eu disse. Quando ela finalmente falou, sua voz veio mais suave, mais cuidadosa. Eu sei que falei com você, Vera, e eu sinto muito. Mas eu não quero te perder. Eu não quero que você ache que não é importante para mim. Você é. E eu farei o que for preciso para te provar isso. Deixei as palavras dela ecoarem no silêncio entre nós. Eu ainda estava processando tudo. Será que ela estava realmente falando sério dessa vez? Será que ela poderia mudar? Ou era só mais um momento de promessas vazias, como tantos outros? Eu não sei se consigo acreditar nisso agora, disse, quase num sussurro, mas estou disposta a ouvir. Estou disposta a ver se isso pode ser consertado. Mas tem que ser nos meus termos. Eu não vou simplesmente varrer tudo para debaixo do tapete. A voz da minha mãe falhou de novo, mas, dessa vez, não havia defensividade, apenas emoção pura. Eu entendo, ela disse, e eu farei o que for preciso. Depois daquela ligação, precisei de um tempo para processar tudo, a traição da Reena, o comportamento permissivo dos meus pais, e toda a confusão de sentimentos que vinha junto. Mas uma coisa ficou muito clara para mim, eu não podia mais deixar que minha irmã, meus pais ou qualquer outra pessoa determinasse o meu valor. Eu tinha passado tempo demais vivendo nas sombras, aceitando ser a segunda opção. Agora, com Kylie e Clara, era a hora de viver a minha própria história. Eu sabia que não podia continuar voltando para aquela dinâmica tóxica. Alguns dias depois, recebi outra mensagem da Reena. Desta vez, não era um pedido de desculpas, era um apelo desesperado. Vera, por favor, preciso que você entenda. Eu errei, não quero te perder. Sei que fiz algo horrível, mas não podemos simplesmente superar isso? Você é minha irmã, e eu te amo. Nunca quis te machucar. Senti um frio percorrer meu peito enquanto lia. Lá estava ela de novo tentando minimizar suas ações, tentando mais uma vez transferir a culpa. Eu tinha sido paciente com a Reena por anos, deixando-a fazer o que queria, aceitando a maneira como ela sempre me ofuscava. Mas dessa vez era diferente. Eu não seria mais levada a acreditar que a culpa era minha. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, pensando com cuidado. No fundo, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Acabou, Reena. Digitei de volta, as mãos tremendo levemente. Você cruzou a linha, e fez isso várias vezes. Você não pode bancar a vítima agora. Você tirou algo de mim que nunca foi seu, e eu não vou deixar que isso aconteça de novo. Eu não vou esquecer o que você fez, e não vou mais fazer parte desse ciclo tóxico. Estou te cortando da minha vida, para sempre. Apertei enviar, sentindo meu peito pesar. Não sabia exatamente o que esperar em resposta. Parte de mim já antecipava que ela tentaria reverter a situação, me manipular, me fazer acreditar que eu era cruel. Mas eu estava firme. Não ia permitir que ela me culpasse mais. Como esperado, a resposta veio quase imediatamente. Você está cometendo um grande erro, Vera, vai se arrepender disso. Eu sou sua irmã e um dia você vai precisar de mim. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Eu não estava cometendo erro algum. Pela primeira vez na vida, eu estava escolhendo a mim mesma. Não ia mais permitir que ninguém, nem mesmo minha família, me fizesse sentir pequena, insignificante. Uma semana se passou. Nenhum sinal da Reena.
Meus pais também permaneceram em silêncio. Mas, surpreendentemente, eu estava bem. Eu não precisava mais da aprovação deles. Eu tinha o Kyle. Eu tinha a Clara. Acima de tudo, eu tinha recuperado meu próprio valor. Nada e ninguém ia tirar isso de mim novamente. Então, alguns dias antes da data prevista para o parto, algo inesperado aconteceu. Minha mãe ligou. Mas, dessa vez, ela parecia diferente. Não havia raiva, nem defensividade. Ela estava calma. Vera, ela disse suavemente, eu sei que passamos por muita coisa, e eu entendo se você não quiser falar comigo agora. Mas eu só queria que você soubesse, eu estou orgulhosa de você, sempre estive. Um nó se formou na minha garganta. Não era o pedido de desculpas que eu tinha esperado por tanto tempo, mas era algo. Uma mudança. Talvez. Uma rachadura na armadura que nos manteve afastadas por tantos anos. Eu agradeço por isso, mãe, disse baixinho, mas preciso que você entenda uma coisa. Eu passei tempo demais vivendo pelos outros. Cansei de me colocar em segundo lugar. Não vou me desculpar por finalmente estar me defendendo. Eu entendo, ela respondeu suavemente. Me desculpe, filha, eu estava errada. Você sempre foi suficiente, sempre. Não foi perfeito. Não foi a grande reconciliação que eu havia sonhado tantas vezes. Mas foi real. Naquele momento, isso era o suficiente. As semanas seguintes passaram num piscar de olhos. Preparativos para o bebê, visitas ao hospital, adaptações à nova realidade de ser mãe. E então, quando Clara nasceu, quando eu a segurei pela primeira vez em meus braços, eu percebi algo profundamente verdadeiro. Essa menininha, esse pequeno ser que agora dependia de mim, nunca teria que lutar por amor ou validação. Ela era suficiente, exatamente como era. Eu não procurei mais pela Reena. Sinceramente, eu não precisava. Eu tinha minha própria família agora, a família que realmente importava. Quanto aos meus pais, bem, as coisas ainda eram complicadas. Mas eu havia aprendido uma lição valiosa. As pessoas que realmente te amam nunca fazem você se sentir como a segunda opção. Eu não estava mais esperando pela aprovação deles. Eu estava vivendo por mim mesma. Pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente.